Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus. Mais um dia trilhando a nossa jornada no tema percebendo os cuidados de Deus em todas as áreas de nossa vida. Hoje, quarta-feira, vamos iniciar nossa quarta com o texto de 1 Pedro, capítulo de número 5, o verso de número 8. Nós viemos falando do cuidado de Deus sobre o nosso lado financeiro, o cuidado de Deus nos suprir, nos proteger, no lado físico, digamos assim. O cuidado de Deus com o povo de Israel no deserto, suprindo com maná, com carne, com a água da rocha, com coluna de nuvem. O cuidado de Deus no lado financeiro, quando ele diz lá em Mateus que ele alimenta as aves do campo, elas não precisam guardar nem colher, e ele dá o alimento a elas. Será que nós não somos mais importantes do que as aves? Mas hoje eu quero falar com você do cuidado de Deus no lado espiritual. Existe um mundo espiritual, e o mundo espiritual ele é poderoso, forte. E nós precisamos entender que há um cuidado de Deus sobre esse mundo espiritual, também sobre nossas vidas. Então, vamos trilhar nossa jornada nessa manhã falando sobre o cuidado de Deus no âmbito espiritual. 1 Pedro, capítulo número 5, verso número 8, diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O 9, ele diz: o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, no mundo ou em todo o mundo. Então, quero tomar esse texto por base. Há um mundo espiritual ao nosso redor. Mesmo que nós não venhamos a ver, isso não quer dizer que ele não exista. E não quer dizer que ele não seja poderoso também. O mundo espiritual ele é poderoso. E ele traz influências seríssimas em nossa vida. Então, aqui diz que o diabo, o nosso adversário. O que é que o adversário procura? Ele procura destruir aquele que ele é adversário. Então, o diabo é o nosso adversário. O versículo que lemos diz que nós devemos ser sóbrios e vigiai. O autor está querendo trazer o direcionamento para nós de vigiarmos no Senhor. Temos uma vida de oração, uma vida de busca a Deus, uma vida no Senhor. Porque se você está no Senhor, é mais difícil do nosso inimigo ele vir nos atacar. Quando ele vier nos atacar, você vai estar blindado com a palavra de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você se blinda com a palavra, quando você se blinda em oração, quando você se blinda em uma vida com Deus, fica mais difícil do adversário, o inimigo de nossas almas, vir nos atacar e nos tirar do norte, do direcionamento que o Senhor quer para nós. Deus tem um direcionamento para cada um de nós. E o inimigo de nossas almas, ele quer nos tirar desse rumo, nos tirar desse direcionamento que o Senhor tem para nós. Então, o versículo diz: sede sóbrio, ou seja, esteja atento, esteja ágil. A Bíblia relata que os filhos da treva eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E nós temos as Escrituras, nós temos o Senhor nos direcionando. Mas precisamos entender que há um inimigo que quer nos destruir. Isso é a verdade, meus irmãos. Se não fosse o cuidado de Deus em nossas vidas, o diabo ele destruiria nossa vida por completo. Se nós estamos de pé, se nós estamos vivos, respirando com saúde e um propósito com Deus, é porque é o Senhor quem tem nos livrado e cuidado de nós. Veja o que diz aqui no Salmo de número 34, o verso de número 7. Diz assim que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É por isso que você está de pé, é por isso que tua família está de pé, porque há o anjo do Senhor que cuida de nós, a proteção de Deus cuidando dos seus. Ele diz no verso 19 desse salmo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Tá vendo? Que lindo cuidado de Deus no lado espiritual. O verso 15 ele diz assim que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, no versículo que lemos aqui diz: sede sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, há um adversário. Ele está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda, que diz, ao nosso derredor,
Por que derredor? Porque nós lemos, ao nosso redor acampa-se o anjo do Senhor. E há essa dificuldade e essa proteção para ele investir mais em nossas vidas, porque ele já investe. Mas a verdade é que tem a proteção de Deus, o cuidado e os livramentos do Senhor. Mas ele está ao nosso derredor, procurando, ou seja, buscando a quem tragar. As armadilhas, preparando é o serviço dele. Já viu alguém dizer assim, hoje o diabo está furioso? Isso não é verdade. Porque não é só um dia que ele está furioso. Ele anda furioso, bramando como leão. Ele não é o leão. Porque o leão da tribo de Judá é o Senhor. Ele veio como servo, como filho obediente, morreu na cruz, ressuscitou e ele voltará. Mas ele voltará como leão da tribo de Judá. Ele sim é o leão que nos protege, o leão que nos direciona, o leão que nos guia é o Senhor Jesus. Então, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando. Ele não está manso, ele está bramando, buscando a quem possa tragar. Então, esse é o trabalho do inimigo de nossas almas. Ele está furioso, buscando a quem tragar. Se você for ler Mateus capítulo número 4, o início ali da jornada do Senhor Jesus na terra, o próprio Jesus ele é tentado pelo diabo. Tentado pelo diabo. Imagine, ele usa a Bíblia para tentar o mestre. Imagine se nós não meditarmos na palavra. Imagine se nós não tivermos embasado nos conhecimentos que Deus tem para nós. Isso aqui é conhecimento mesmo. Isso aqui é vida para nós. Isso é direcionamento para nós. Então, na jornada dessa semana, percebendo os cuidados de Deus em todas as áreas da nossa vida, saiba que na área espiritual tem um cuidado de Deus. Tem Deus cuidando das nossas vidas e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos de pé. Entenda, não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. O inimigo de nossas almas não nos destrói por completo por causa do Senhor. A sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e é por causa disso que nós não somos consumidos, meus irmãos. Mas há um cuidado de Deus, há uma proteção de Deus. Há o Senhor Jesus, à destra do Pai, advogando por nós. Ele é o nosso advogado. E muitas das vezes quando o diabo permite ciladas em nossas vidas e vem com o pensamento de que você não pecou, errou, não tem mais jeito, não tem mais saída, aí o Senhor vai lá e está lá o nosso advogado, nos perdoa, nos dá mais uma nova oportunidade e o inimigo mais uma vez é derrotado para a glória de Deus. Mas a verdade é que existe um mundo espiritual e nesse mundo espiritual também há o cuidado de Deus. Há uma luta contra o bem e o mal. Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito e lá eu acho interessante que lá diz assim que há uma luta grande entre a carne e o Espírito. Os dois tentam impedir de você fazer o que você quer. O Espírito tenta impedir de você fazer o que a carne quer. E a carne tenta impedir você de fazer o que o Espírito quer. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então há essa luta no mundo espiritual. A luta contra nós mesmos, a luta contra o nosso velho homem, a luta contra as ciladas astutas do diabo. E aí você pode me perguntar, mas irmão Adenilton, e como eu devo me proteger? E o que eu devo fazer para enfrentar essas ciladas? E eu quero encerrar nessa manhã com esse verso aqui. Para que nós possamos vencer esse inimigo, esse adversário de nossas almas, que está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Em primeiro lugar, nós já falamos aqui, ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura de Bíblia, buscar todos os dias estar se aproximando mais de Deus, melhorando, crescendo com o Senhor. Isso é base, é importante. Mas, aqui no livro de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 7, olha o que diz. Diz assim, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então está aqui a receita. Sujeite-se ao Senhor e resista ao inimigo. E ele só tem uma opção, fugir de nós, fugir de vós. Então, Tiago deixa essa receita para nós. Sujeitar-se a Deus, sujeitar ao senhorio do Senhor. Porque se não for assim, você não é filho. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam.
mas todo aquele que o recebeu, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Certa feita, Jesus conversando com os discípulos, chega a sua mãe e os seus irmãos e diz assim: tua mãe está aí. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, fazer parte da família de Cristo tem que aceitar o seu senhorio e obedecer à sua voz. Então, sujeitar a Deus é obedecer à sua voz, é fazer parte da sua família. E resistir ao diabo em oração, em vigilância. E é dessa forma que nós vamos vencer. Então, guarde essa palavra nessa manhã. Nessa quarta-feira, eu quero que você esteja nesse direcionamento, sabendo que também os cuidados de Deus há também no mundo espiritual. E é por isso que nós estamos de pé, porque senão o inimigo destruiria nós por completo. Mas o Senhor está cuidando, suprindo e nos ajudando, porque sem Ele nós não poderíamos nada. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos estar mais um texto meditando junto, né? Quinta-feira, amanhã no caso, quinta-feira, estaremos juntos de novo. E eu sou grato a Deus pela tua vida, você que está aqui. Você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho. E assim você vai nos ajudar e vai ser abençoado com palavras e direcionamento da parte de Deus. Que Deus te abençoe e amanhã tem mais Jornada da Semana com mais um texto para nós meditarmos. Fica com Deus, fica na paz, em nome de Jesus.